Glória a Deus. Então diz o texto aqui, versículo 9: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Leia comigo. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Juntos? Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, gratos pela oportunidade que temos de meditar na tua palavra, de compreendê-la, de aprendê-la. Eu peço a direção, a instrução do alto, em nome de Jesus, Senhor, pedindo, Espírito Santo, fale a cada um de nós, de tal forma que todos nós saímos daqui renovados, transformados, para a glória e honra do teu santo nome. Eu oro, nós oramos gratos a ti. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Então o tema é: conserva a tua fé. Aleluia. Vamos lá. Então, como eu disse, esse salmo ele tem algumas características interessantes. Uma delas é que é o maior capítulo da Bíblia. Toda a Bíblia, o que mais se estende. Nós temos aqui 176 versículos. Um capítulo, um longo salmo. Outra característica interessante é que ele tem um tema. Todo ele tem um tema, a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui vários sinônimos, como lei, mandamentos, estatuto, palavra, sempre exaltando a orientação, a palavra do Senhor. E outra característica muito interessante, essa infelizmente nós perdemos com a tradução, é porque o Salmo 119 ele é um acróstico. Todo ele é um acróstico. Ele possui 176 versículos, justamente porque ele possui 22 porções, cada qual com 8 versículos. 22 porções, cada qual inspirada, iniciada por uma letra do alfabeto hebraico, que é o idioma original desse texto. Então, por exemplo, nós estudamos alguns meses atrás, do versículo 1 ao versículo 8, onde cada versículo desse começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Hoje nós vamos estudar essa segunda porção, que começa com a letra Bet. Talvez a Bíblia que você já leu ou usou, vai ter esse subtítulo aí, Aleph, Bet, Gimel, por aí vai. E muitas vezes não se sabe o que é. Na verdade está dizendo que ali, no original, todos aqueles versículos, todos aqueles 8 versículos começam com a mesma letra. Então nós percebemos o cuidado, o esmero do autor desse salmo em demonstrar o seu amor e o seu apreço pela palavra de Deus. Ele amava a palavra do Senhor e demonstrou isto através desse salmo. Eu te encorajo a ler, a estudar todo ele. É muito poderoso. E essa segunda porção que estamos revisitando nessa noite começa com uma pergunta interessante: como pode um jovem conservar pura a sua vida, ou o seu caminho, ou a sua vereda, dependendo da tradução que você utiliza? Porque a palavra original aqui é o seu caminho. Isso é importante porque quando vamos estudar o versículo 16, vamos entender algo aqui. Como pode um jovem guardar o seu caminho? Por que essa pergunta é interessante? Por que não a criança? Por que não o adulto? Por que não o idoso? Eu acredito que essa palavra ela não é limitada ao jovem tão somente, mas que o jovem ele representa aqui talvez um momento da nossa vida que nós mais temos opções. Talvez é o momento da nossa vida que as janelas estão abertas, as mais diversas, porque a criança ela não tem discernimento para escolher.
muitas coisas. E o mais maduro, ele já sabe mais ou menos o caminho que vai trilhar, sendo certo ou errado, ele já tem uma ideia. Mas o jovem, ele possui muitas opções, possibilidades, muitas escolhas, sobre casamento, sobre profissão, sobre estudo, enfim. Mas isso sem dúvida alguma cabe a todos nós, e precisamos da orientação do Senhor. Mas vem essa pergunta: como fazer para manter, para guardar a vida? Como conservar a nossa fé, como conservar a nossa conduta? Então trago aqui, com base nesses versículos, nesses 8 versículos, 5 pontos que nos capacitam a manter, e essa é a parte mais difícil da nossa caminhada, manter a fé, conservá-la. Alguém já disse que é muito fácil, ou é mais fácil conquistar do que manter a conquista. Em uma guerra não é tão difícil conquistar território, agora manter esses territórios sob domínio é muito difícil. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil casar. O mais difícil é manter um casamento. Não é tão difícil ter um filho, mas o difícil é manter um relacionamento com esse filho. Não é tão difícil conquistar bens, quanto é manter esses bens, administrar, passar uma herança, passar um legado. O permanecer, o continuar, é a grande dificuldade de todos nós, em todas as áreas da vida. E na fé, na nossa caminhada com Cristo, não é diferente. Por isso essa pergunta: como conservar a vida? Como conservar a conduta? Como conservar o caminho? É interessante essa expressão caminho na Bíblia. Como eu disse aqui, a palavra normalmente é traduzida de forma mais literal como vereda, caminho. Você vai encontrar isso em outras versões, porque o caminho ele fala de uma continuidade. O contexto de um povo do povo semítico, povo hebreu, o caminho no deserto era fundamental conhecer bem o caminho, porque se se perde no caminho, no deserto, o que acontece? Morre. Não tem muitas opções no deserto. E na vida é assim: se nós perdemos o caminho, nós vamos morrer fatalmente. Não à toa que Jesus disse: eu sou o. Quem ouviu aquilo entendeu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como conservar esse nosso caminho? Não apenas hoje, mas no restante de 2023, 2024, 2025, 2030, 2040, se Deus permitir. Quantos desistem no meio do caminho? Vem a resposta aqui: é só obedecer aos teus mandamentos, que não é tão fácil. O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui desses 5 pontos, é obedecer, ou viver os mandamentos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo tão importante, às vezes nós não conseguimos compreender. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:1 que o mundo era sem forma e vazio, o caos tomava conta. Mas através da palavra de Deus, quando Deus disse: haja luz, houve luz. Isso é tão importante de compreendermos, porque o evangelista João, ele inicia o evangelho dizendo sobre isso, dizendo: no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nada do que existe foi feito sem a palavra de Deus, ele escreve. E no versículo 14 ele nos diz que o verbo, essa palavra, se fez carne, se fez um ser humano e habitou entre nós, que é o próprio Jesus. Então nós precisamos guardar, amar, entender, obedecer a palavra de Deus. É interessante porque Jesus diz lá em João 14:21 que nós o amamos quando nós o obedecemos. O amor tem a ver com obediência.
Ele não diz: olha, vocês me amam quando vocês vão ao culto ou quando vocês vão ao templo. Vocês me amam quando cantam louvores. Vocês me amam quando, não sei, faz uma oferta, devolve o dízimo. Ele diz: vocês me amam quando vocês me obedecem. Porque obediência à palavra do Senhor gera vida e demonstra o nosso amor. Sabe aquele jargão que nós utilizamos aqui na nossa cultura, dizendo assim, quando muitas vezes somos confrontados, ou quando confrontamos alguém, nós falamos ou ouvimos o seguinte: ah, Deus conhece o meu coração. Quem já ouviu essa expressão? Ah, mas Deus conhece o meu coração. Deus é cardiologista. E muitas vezes usamos como jargão para fugir de um confronto, porque de fato ninguém conhece o teu coração. Mas também somos instruídos pela palavra de Deus a observar, porque a palavra diz que a boa árvore, ela é conhecida pelos bons frutos. Amém? A árvore má é conhecida pelos seus frutos maus. Então nós vemos o que é exteriorizado através das condutas. O amor a Deus, ele é materializado, ele é demonstrado quando nós obedecemos a Ele. Lá em João, eu vou inclusive ler esse texto, 14:21, diz: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Já tivemos oportunidade de ver em outras situações que o amor bíblico, ele não está envolvido em relacionamento, em sentimentos. O amor bíblico, ele se manifesta através de uma decisão. Não é à toa que o Senhor nos ordena amarmos. Amar não é uma opção, é uma ordem. Porque amar não é um mero sentimento. Por isso que o amor vence, conforme Paulo escreve, porque é uma decisão. E quando nós tomamos essa decisão, o Senhor nos capacita. Amém? Então, o primeiro ponto é obedecer. Diga comigo, obedecer. Então, dentro daquilo que eu conheço a palavra, dentro daquilo que eu sei que é correto, dentro do que eu já entendi, eu preciso obedecer, sem argumentos. É simples. É difícil fazer, mas é simples entender. Então, como conservar a minha fé? Parece óbvio, mas o primeiro ponto é obedecer a palavra do Senhor. Como permanecer nesse caminho, nessa vereda? Obedecendo. Parece simples, mas é justamente o que Adão e Eva não fizeram. Parece simples, mas é justamente o que nós não fazemos em nossa vida toda. Nós não obedecemos a palavra. Precisamos ser obedientes nas pequenas coisas. Normalmente se fala das grandes. Eu nunca matei, nunca roubei. Aí coloca ali uma série de situações. Mas se a gente escrafunchar um pouquinho, procurar um pouquinho, nós vamos encontrar as pequenas raposas, as desobediências pequenas, os pecadinhos de estimação que tem nos tirado do caminho. Eu demonstro a Cristo. Eu não preciso demonstrar a ninguém que eu amo a Cristo, mas eu preciso demonstrar a Ele. Eu demonstro a Cristo que eu obedeço, ou melhor, que eu amo ao obedecer. Amém? Para fechar esse ponto, eu gosto muito de uma passagem onde Jesus diz assim, ele conta uma história dizendo, haviam 2 filhos. Chegou o primeiro filho, o pai falou, olha, vai fazer tal coisa. E esse filho falou, estou indo. Sim, pai, vou fazer. Mas não fez. O outro filho chegou, o pai deu a ordem e o filho falou, não vou fazer, afrontou o pai. Mas disse que depois ele se arrependeu, aquilo pesou no coração dele, ele se arrependeu, foi e fez. Aí Jesus pergunta, qual desses amou o pai?
que falou e não fez? Ou que o afrontou, mas se arrependeu e foi e fez? Muitas vezes a gente fala bonito, a gente tem uma postura bonita, mas não fazemos. Obedecer tem a ver com fazer, não com apenas falar. Amém? Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Falar em mudar não muda nada. Querer mudar não muda nada. Desejar mudar não muda nada. Ajuda, é necessário, é parte do caminho, mas apenas a mudança muda alguma coisa. O segundo ponto, para conservarmos a fé com base nesse texto, está aqui no versículo 10 e 11, diz assim, ó, eu procuro te servir de todo o coração, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa é uma atitude proativa. Ele busca, ele guarda, ele procura, ele investiga, ele vai atrás. Ele não fica aguardando algo acontecer, com aquela atitude afrontosa de Satanás, quando disse para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque muitos de nós agimos assim, se o Senhor quer fazer algo, se o Senhor quer fazer, Ele vai falar. E não procuramos o que o Senhor tem para as nossas vidas, não buscamos, não temos uma atitude de relacionamento, porque precisamos entender que Jesus já veio até nós, amém? Ele já veio, Ele já morreu, já se entregou, ressuscitou, enviou o Espírito Santo até nós. Agora cabe a nós buscarmos a Deus. Ele diz aqui, eu procuro te servir de todo o coração. Talvez o que esteja faltando em nós seja isso, uma atitude, sermos ativos. Para conservar a nossa fé, nós precisamos agir. Há uma expectativa da parte do Senhor quando nós agimos. É interessante porque certa vez chegou um centurião para Jesus, pedindo ajuda para um dos seus servos que estava doente. E Jesus então se prontificou a acompanhá-lo. Mas ele já toma a dianteira, esse homem fala, não, Senhor, não precisa. Eu sei que o Senhor tem autoridade. Eu tenho autoridade, ele falou para Jesus, se eu dou ordem para os meus comandados, para ir, eles vão, para ficar, eles ficam. Eu sei que o Senhor tem autoridade, se o Senhor determinar, esse mal cessará. Ele foi proativo, ele creu. E aí Jesus ficou admirado com aquele homem, falou, nunca vi tamanha fé nem em Israel. Não precisava Jesus ir lá pôr as mãos sobre o servo daquele centurião. Às vezes nós ficamos esperando algo. No início aqui nós tivemos a oportunidade de orarmos uns pelos outros, amém? Quantos de nós que nunca orou por alguém, ou há muito tempo não ora por alguém? Ficamos esperando que alguém faça, que alguém ore por nós, que alguém ore por alguém, e nós não o fazemos. Quando o Senhor ouve a nossa oração, quantos de nós não tem um interesse, a busca? Lá em Efésios, Paulo escreve algo interessante, dizendo que nós devemos procurar a melhor maneira como servir a Deus. Eu te pergunto, como você pode servir a Deus? Porque cada um de nós aqui tem uma história, tem um contexto. Cada um de nós tem suas qualidades e os dons que Deus deu, amém? Nenhum de nós aqui é igual. Deus te levantou e colocou em alguns locais, ou quer te colocar em algum lugar. Se você buscar ao Senhor, se você procurar como servi-lo, você vai entender porque que você muitas vezes está em determinado local, determinada profissão, determinada cidade, passando determinada situação. Mas nós precisamos ter essa atitude de procurar. Como guardar? Como conservar a minha fé? Eu preciso procurar.
como servir a Deus. Amém? Fala para o teu irmão, se você pode fazer, diga assim para ele: procura. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Essa é a nossa preocupação. Judas escreve que Deus é poderoso para nos guardar e nos conservar puros até o dia da vinda do Senhor. Gosto muito desse texto, normalmente eu leio no início do culto. Judas, não Iscariotes, que traiu Jesus, mas Judas, irmão do Senhor Jesus, nos diz isso. Deus é poderoso para nos guardar puros até o dia da sua vinda. Amém? Mas isso para aqueles que procuram como servir a Deus. Há pessoas que dizem assim: mas eu não posso fazer tal coisa. Mas o que você pode fazer? Eu não posso fazer o curso de homens. Tudo bem, mas o que você pode fazer? O que está no seu alcance? Mas eu não posso. E nós nos apegamos ao que nós não podemos e não fazemos aquilo que nós devemos fazer. Nós não podemos muita coisa, não é verdade? Sim ou não? Então vamos focar naquilo que nós podemos fazer. Deus tem te colocado em locais, tem levado pessoas até você. Procura como servir a Deus. Amém? Glória a Deus. Seja ativo, guarda, diz o versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse texto é uma orientação de Paulo a Timóteo. Diz o texto: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Olha que interessante, preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quando eu procuro, quando eu busco a forma de servir a Deus, Ele vai mostrar. Fique tranquilo em relação a isso. Essa preocupação de conservar a fé, ela é constante, deve ser constante em nossa vida, amados. Como conservar? Paulo, é interessante que ele também escreve a Timóteo, aqui no capítulo 1, versículo 19: conserve a tua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Ouça o que Deus tem te falado. Aprenda a ouvir o Espírito Santo através da tua consciência. Aprenda a discernir a voz do Senhor. Conserve a tua fé. Amém? Você está aqui hoje porque você crê no Senhor. Você tem fé. E basta a fé do tamanho do grão de mostarda, a Bíblia diz. Mas a questão é conservá-la. Voltando lá para o Salmo 119. Então, o segundo ponto é necessário para conservar a minha fé, ser proativo, buscar, procurar, não ficar simplesmente aguardando.
porque Deus já fez, Deus já falou, Deus já deixou orientação. Faça. O pecado da omissão, ele é terrível e ele é o mais problemático. Muitos irão para a condenação eterna não pelo que fazem, mas pelo que deixam de fazer. A Bíblia nos diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, está pecando. Então, para conservar a nossa fé, precisamos ser ativos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é obedecer, viver os mandamentos. Segundo ponto, sermos proativos, buscarmos, procurarmos. Terceiro ponto, diz o versículo 12 e 13: costumo repetir em voz alta, 12: eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que me tens dado. Terceiro ponto é louvar e repetir a palavra de Deus. Tempos atrás, preguei para os homens, acho que no mês passado, sobre o poder da palavra. Para conservar a minha fé, eu preciso louvar a Deus. Eu preciso repetir a palavra. Eu não canso de relembrar que quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, perceba, o próprio Satanás, não foi um demônio, não foram demônios, não foram principados ou qualquer coisa do tipo, foi o próprio Satanás que foi tentar Jesus. E nas 3 vezes que ele tentou Jesus, o que Jesus fez? Ele repetiu, ele declarou a palavra. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sim ou não? Ele disse: está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Sim ou não? Perceba, ele simplesmente declarou a palavra com fé para Satanás, e não houve alternativa para ele a não ser fugir da presença de Jesus. Quantos de nós têm usado a palavra em casa, ou no trabalho, ou na dificuldade, quando vem a notícia ruim, quando vem o abatimento, quando vem o problema, nós nem sabemos a palavra para dizê-la, nem memorizamos a palavra. Ele diz aqui: eu te louvo ao Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Louvar, louve ao Senhor. O louvor, seja através da música ou de outras formas, é poderoso. O louvor atrai a presença de Deus. Pare de praguejar, pare de amaldiçoar, pare de dizer palavrões, pare de murmurar, de reclamar da vida. Louve ao Senhor, assim você conservará a tua fé nele. Por que muitas vezes vamos a um culto, a um momento de culto, seja no templo, em algum local, e nós vamos ouvindo louvor, e a nossa fé vai se fortalecendo, nós vamos ficando animados, renovados, porque ali nós estamos ouvindo palavras que nos lembram quem Deus é. Cantamos agora há pouco: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Cantamos da vitória, da conquista, da salvação, do perdão. Sim ou não? Isso nos traz a memória, que nos dá esperança. Mas nós não louvamos, não ouvimos louvor no carro, nem em casa. Tem gente que pergunta se é pecado ouvir música não cristã, música do mundo, secular, enfim. Olha, no mínimo, você está deixando de ouvir no louvor. No mínimo isso. No mínimo está deixando de louvar a Deus com uma canção que vai trazer a palavra dele cantada, ou alguma expressão de amor, de gratidão a Ele.
precisamos fazer do louvor uma realidade em nossas vidas, amém? Diz aqui: costumo repetir em voz alta a tua palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Talvez você não consiga memorizar a Bíblia, os versículos da Bíblia de forma idêntica ao que está ali, não é isso, mas que você conheça a palavra e a declare. O Senhor é poderoso para me conservar puro até o fim, até o dia que Ele virá. O Senhor é fiel para completar a obra que Ele começou na minha vida. Amém? Tenha isso como um desafio para você, meu irmão. O desafio, ele nos tira da zona de conforto. O desafio nos instiga, nos move. O desafio muda, gera força, gera ânimo. Tenha como desafio conhecer, memorizar a palavra do Senhor. Não seja simplesmente passivo. Não fique apenas esperando que alguém vai trazer uma palavra, que você vai ver uma pregação, uma mensagem. Procure isto. Haja, seja ativo. Amém? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor. Conforme você declarar, repetir a palavra do Senhor, não é um mantra, não são as vãs repetições, como enxergamos em algumas religiões orientais, ou mesmo ocidentais. Não é um mantra, não é ficar repetindo, não é isso que ele está falando aqui. É o meditar, o refletir, conforme está lá no Salmo 1. Tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E o meditar bíblico não é aquela meditação transcendental de ficar com a mente vazia, vagando, não é isso. O termo meditar fala justamente de você repetir, falar, pensar sobre algo, declarar algo. Porque na cultura bíblica é reconhecido o poder da palavra. Quando você cantar ao Senhor, ouça a tua voz cantando a Deus. Quando você orar, ouça a sua voz orando ao Senhor. Diz o texto: costumo repetir em voz alta todas as ordens que me tens dado. Te desafio a conservar a tua fé. Memorize a palavra do Senhor. Se você fizer o curso de finanças, alguns aqui já fizeram, alguns estão fazendo o curso de finanças da igreja. Uma das tarefas é memorizar versículo. Memorizar mesmo. Você tem que chegar lá e falar na semana seguinte aquele versículo. Ao longo de 5 anos na igreja, deixa eu te dar uma estatística antiga, tá? Deve estar pior já, mas anos atrás, cerca de 80% das pessoas não chegavam a 10 anos de caminhada cristã. 80%. Com certeza está pior essa estatística. Uns 60% não chegava a 5 anos de caminhada cristã. E sabe por quê? Por não conservar a fé, por não declarar a palavra, por não conhecer, não buscar a palavra, por depender de outros, por depender de ouvir algo tão somente. Memorizar a palavra do Senhor é uma ordem dele para nós, amém? Em nome de Jesus. Quarto ponto. Então o primeiro ponto é obedecer, viver os mandamentos. Segundo é ser proativo, procurar, buscar. Terceiro é louvar a Deus, repetir a palavra. Eu amo louvores que, quando você está cantando, você percebe que são textos bíblicos. Talvez você não tenha intimidade com a palavra, mas quando você for lendo a Bíblia, você vai perceber, aquela música lá está cantando tal salmo, tal passagem bíblica. Faça isso. Quarto ponto é
Está no versículo 14 e 16. Eu vou pular o 15. Vou ler o 14 e vou pular para o 16. Depois eu volto no 15. Diz o 14: fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. 16: as tuas leis são o meu prazer. Não esqueça a tua palavra. Valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus. Você sabe que alguém valoriza a palavra de Deus quando a Bíblia dessa pessoa está caindo aos pedaços. É uma Bíblia que está riscada, a capa está gasta, tem café derramado. Você sabe que essa pessoa valoriza a Bíblia, porque ela lê. Ela lê em casa, ela lê no trabalho, ela lê na rua, ela lê na igreja. Você sabe que a pessoa não valoriza a Bíblia quando a Bíblia dela é impecável. A pessoa tem a Bíblia há 10 anos, é a mesma Bíblia. Tem aquela história, né, de alguém que foi fazer uma visita. A pessoa estava numa situação muito deplorável, financeira, difícil. Alguém foi fazer uma visita e pediu para ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia. Ok, entregou essa Bíblia ali, deu a Bíblia. Passado ali um tempo, essa pessoa que fez a visita ficou intrigada e voltou lá. Falou: olha, escuta, você leu a Bíblia? Não, li e tal. Deixa eu te mostrar um negócio. Ela pegou a Bíblia de volta, abriu a Bíblia e tinha deixado um cheque lá no meio da Bíblia. Estava no mesmo lugar. Eu garanto que muitos de nós aqui, se alguém deixar um cheque no meio da Bíblia, vai ficar lá. Vai caducar esse cheque. Nós não valorizamos a palavra do Senhor. Nós não valorizamos. E precisamos nos arrepender disto. Nós passamos um dia, uma semana, sem ler a palavra do Senhor. Mas não passamos um dia sem olhar as mensagens do celular. Nós não valorizamos. Por isso que nós não temos conseguido conservar a fé. Por isso as pessoas não conseguem conservar a fé, não suportam as tribulações, não suportam os tumultos, não conseguem viver com circunstâncias adversas, porque elas vêm para todos. Mas na hora que ela vem, a casa desmorona. Quando nós valorizamos a palavra de Deus, amados, nós não precisamos de tempo para ler. Presta atenção nisso, por favor. Quando nós valorizamos a palavra do Senhor, nós não precisamos de tempo para ler. Porque qualquer coisa que a gente valoriza, a gente racha tempo. Pergunte para quem está apaixonado aí, namorando, ou noivo. Acha um tempo. Dá um jeito. Sim ou não? Sim, mas furreca, né? Sim ou não? É verdade. Eu não sei se você é como eu quando estava até comentando com a minha amada sobre isso, esses dias, tem uma característica. Quando eu foco em alguma coisa é complicado. Eu me empolgo com aquilo e vou e é aquilo e não tem mais nada na frente. Aí ela puxa um pouco o freio, né? Dá uma ajudada aí. Eu não sei se você é assim. Tem alguma coisa que chama a tua atenção, você quer aquilo, você quer fazer aquilo, seja um lazer, seja um estudo, seja qualquer coisa. Nós não valorizamos a palavra de Deus, amados. Ele diz aqui: eu valorizo, diz o texto, fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. As tuas leis são o meu prazer. Isso serve para você que é pai. Nunca diga para o teu filho: você vai ficar de castigo, vai ler a Bíblia agora.
Ler a Bíblia não é castigo, ok? Muito embora na nossa cultura brasileira atrasadíssima, ler é um castigo. Ler qualquer coisa é castigo. Você quer castigar uma criança, você põe ela para ler, qualquer coisa. Essa nossa cultura atrasada, retrógrada, primitiva, as pessoas não leem nada. Mal é mal o WhatsApp, manda áudio. 2.0, né? Se o texto, se você tiver que clicar ali, leia mais, você já não lê o texto que veio no WhatsApp, porque é muito grande. Sim ou não? Isso é um mal, isso está te matando. A ignorância mata. Uma das coisas que a gente aprende no currículo hombridade é que ler faz parte de uma verdadeira hombridade. A coisa mais cara que um pai pode fazer para um filho é ler para ele. Mas ao mesmo tempo é a coisa mais barata de se fazer. É fácil, mas ninguém faz. Mas é o que vai dar retorno, é o que vai mudar a vida. Ame a palavra do Senhor, valorize a Bíblia. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Isso porque hoje nós temos a Bíblia aqui no celular. Não precisa nem andar com o livro da capa preta debaixo do braço. Eu sou do tempo que só tinha Bíblia de capa preta. Tem alguns aqui que devem ser desse tempo. Hoje tem Bíblia colorida, capa azul, vermelha. O Alexandre é desse tempo, né, Alexandre? Só capa preta, né? Aí você passava lá o livro da capa preta, né? A rapadura, né? Preta, né? Hoje nem precisa mais carregar o livro, você carrega o smartphone. Meus irmãos, nós estamos pecando em não valorizar a palavra do Senhor. Amém? Você não precisa passar 1 hora por dia lendo a Bíblia, 30 minutos por dia lendo a Bíblia. Faça o que você pode fazer. Leia a Bíblia 15 minutos, ore ao Senhor. Senhor, fala comigo através da tua palavra e leia o texto. Fica pensando naquilo durante o dia. Quando for o momento, o Espírito Santo vai trazer a tua memória. Repita a palavra, valorize a palavra do Senhor. Amém? Último ponto. Versículo 15. Estuda as tuas leis, examina os teus ensinamentos. Estudar. Tão interessante isso, porque eu já vi várias vezes as pessoas acharem que estudar a Bíblia é algo prejudicial. Estudar a Bíblia deixa louco. Quem já viu isso? Estudar a Bíblia que você fica louco. O Juliano já viu isso aí, né? Se estudar a Bíblia você vai ficar louco. Quem já viu isso aí? Isso é uma mentira. De quem que você acha que essa mentira é? A quem interessa que você não estude a Bíblia? Pois é. Essa é a grande mentira, não estude. Ou alguns vão dizer assim, não, você lê a Bíblia, mas não precisa estudá-la. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Estávamos falando de ler, de valorizar. Outra coisa é estudar. Aprendemos no currículo hombridade que o homem medíocre, ele termina os seus estudos e para de estudar. Primeiro que eu já nem gosto dessa expressão, terminar os seus estudos, que eu nem sei o que é isso. Porque alguém um dia falar que terminou de estudar, terminou o quê, pelo amor de Deus? Quanto mais você estuda, menos você sabe. Não é verdade? Às vezes eu estou lá no meu serviço, vou atender um jovenzinho, chega lá o jovenzinho, aí, nível de escolaridade, a gente pergunta, aí terminei. Eu olho e falo, caraca, que eu sou burro então, hein? Estou 43 anos, já estudei, cara, nem comecei direito. E o moleque já terminou. Um homem medíocre, ele termina os estudos e para. Um homem espetacular, um homem que vai além, ele nunca para de estudar. Quem sabe você diga assim, mas eu não tive oportunidade. Ok,
Mas o que te impede hoje de estudar, de ler? Quem sabe você não consiga ir para a escola, para o EJA, você não consiga fazer isso. O que te impede de ler na tua casa? De buscar aprender? Não precisa ser um PhD, doutor, se formar na faculdade, mas procure aprender. Não seja acomodado, acomodada. Diz aqui que ele estuda. Precisamos estudar, amados, a palavra do Senhor. Então é interessante porque ele diz aqui: estuda as tuas leis e olhe com atenção os teus caminhos. No texto original está dizendo isso. Talvez alguma versão você vai encontrar isso. Eu estudo as tuas leis, eu presto atenção nelas, e eu olho com atenção os teus caminhos. Por isso que eu falei lá no início, essa palavra é importante, caminho. Porque a pergunta é: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Aí dependendo da versão você vai encontrar caminho, vereda, conduta, vida, dependendo da tradução. E aqui ele conclui dizendo: eu busco, eu olho atentamente para os teus caminhos, para o teu caminho. Você precisa estudar, eu preciso estudar o que é agradável a Deus. Busque entender o que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém? Isso é para todos nós, amados, conforme a limitação, conforme a capacidade de cada um, conforme a realidade de cada um. Eu já vi pessoas semi-analfabeta que queria tanto aprender a palavra de Deus. Quando eu percebi, estava compartilhando a palavra na reunião, na célula, com toda a dificuldade, com todo o esforço, consegui ali ler 2, 3 versículos e ministrar algo que Deus falou no coração. E muitos de nós têm isso com tanta facilidade e não fazemos, não estudamos, não buscamos a palavra do Senhor. Ninguém está falando para você fazer teologia ou algo do tipo. Se quiser fazer, faça, mas não é isso que a Bíblia diz. É realmente valorizar, estudar, buscar compreender. Amém? Observar o caminho. Como pode, resumindo tudo, como pode alguém conservar pura a sua fé, conservar puro o seu caminho? Observando o caminho do Senhor. Observando no sentido de trilhar por Ele. Jesus é o caminho. E a Bíblia diz para olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Como é que se olha firmemente? Sem distração. Nós olhamos firmemente. Assim eu conseguirei, você conseguirá conservar a sua fé. Então, para encerrar, primeiro ponto, obedecer. Segundo ponto, ser proativo, procurar, buscar. Terceiro ponto, louvar, repetir a palavra de Deus. Repita a palavra de Deus. Quarto ponto, valorizar a palavra do Senhor. Quarto, estude, examine a palavra do Senhor, e você conseguirá conservar a sua fé. Daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, se Deus permitir chegarmos lá, você estará com a tua fé inabalável. Inabalável. Pessoas virão, pessoas sairão da tua vida, circunstâncias vão mudar, governos vão mudar, tua situação financeira vai mudar, mas você continuará com a sua fé inabalável. Amém? Por isso que nós fazemos questão de entregar uma Bíblia para você. Muito embora hoje é tão fácil, como eu disse, a gente pode baixar no celular.
Nós fazemos questão de entregar uma Bíblia para que você tenha essa oportunidade. Não de ter um amuleto aberto lá na tua casa no Salmo 91, que a Bíblia não é amuleto. A Bíblia não é pé de coelho, não é ferradura para deixar lá. Mas que realmente essa Bíblia que você está ganhando, que daqui a um ano você tem que comprar outra, porque já está rasgando, já derramou café nela, já riscou, já leu ela inteira. Amém? Glória a Deus. Quem quer conservar a fé? É fácil conservar? Não, não é. Mas não é fácil conservar nada nessa vida. O que é fácil conservar nessa vida? Vou usar o exemplo de novo do casamento. Casou, nos filmes aparece, né? E foram felizes para sempre. É só isso? Casou, sai do cartório ou do templo, da igreja, aí é feliz para sempre? É assim que funciona? Sim ou não? Não, tem que conservar, não é verdade? Nasceu a criança, olha que benção, um filho, uma filha. Para conservar esse filho, essa filha, esse relacionamento, é só deixar, né? Deixa lá, come, dorme e vai dar tudo certo. É assim, Nilton? Não, né? Tudo na vida é difícil, amados, de conservar, mas é glorioso, é o que faz a diferença, é o que conserva, e principalmente aquele que conserva a sua fé. Amém, meus irmãos? Fique de pé se você pode fazê-lo, então vamos orar.